Aqui é o Fábio Melo, sou teólogo cristão e a proposta desse canal aqui, Estudo Bíblico e Teologia Cristã, é apresentar materiais teológicos que vão te auxiliar na compreensão das Escrituras e fazer com que você tenha uma visão mais profunda, uma consciência maior, né, do que de fato é o panorama bíblico e muitas vezes você entender o que é uma introdução bíblica, conceitos da teologia que vão te ajudar, vão ser ferramentas de compreensão do contexto das escrituras. E entendendo o contexto, nós temos uma compreensão. E seguindo na sequência, já falamos sobre o capítulo 1 e 2, e agora o capítulo 3 dessa obra, tá? De Norman Geisler, William Knicks, que é a introdução bíblica, como a Bíblia chegou até nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 3, a inspiração no Antigo Testamento. Então, eu quero que você preste atenção agora, entendendo que ele vai trazer a ideia de que o próprio Testamento fala da sua própria inspiração. Quando o material sistemático se propõe a analisar conceitos teológicos, ele normalmente divide esse estudo em partes, né? Como qualquer área acadêmica, qualquer ciência, ela vai fazer, ela vai dividir, né? Assim como a gente divide o corpo humano em partes, né? E aí a biologia faz dessa forma, divide os tecidos, divide na citologia, estuda células, fisiologia, o funcionamento, né? Anatomia estuda em fato a estrutura. Assim também a Bíblia pode ser estudada em sua estrutura, como também na dinâmica de seus personagens, contexto e tudo mais. Então aqui o foco é a inspiração ainda, né? Falando do Antigo Testamento. E tem aqui a reivindicação do Antigo Testamento ao seu próprio favor, de inspiração, ao favor da sua própria inspiração, onde o Antigo Testamento ele é qualificado como profético e é separado de várias passagens aqui, entre elas em Deuteronômio, né, falando de Moisés, quando ele mesmo fala que declara ter recebido de Deus essa lei, e quando a gente começa a cruzar essas informações e analisar com tudo que foi falado pelos profetas, com a própria lei, a gente vê que não há de forma alguma incoerência, inconsistência. E isso confirma que de fato ele recebeu de Deus, assim como os demais profetas também receberam, porque as mensagens, além de se cumprirem, elas estão em conformidade com aquilo que foi profetizado anteriormente por Moisés, por exemplo. Né? Aqui as declarações proféticas que eram escritas, né? Os escritores do Antigo Testamento, de fato qualificados como profetas, onde se manteve o registro oficial dos escritos proféticos, fala um pouco desse processo de forma inicial, né, porque o Antigo Testamento é um pouco mais distante, né, da nossa realidade, mas muita coisa pode ser averiguada na história e de fato, né, com subsídios até arqueológicos, e a gente vai entender melhor a inspiração dos escritos e dos profetas, né, a partir da inspiração da lei de Moisés, que ela de fato é o primeiro parâmetro para avaliação dessa inspiração nas mensagens subsequentes. E o interessante é que a gente vai ver aqui o apoio do Novo Testamento à inspiração do Antigo, a sua conformidade, né, como uma profecia mais distante, a revelação, né, de Cristo, do Evangelho, confirmando tudo que está no Antigo Testamento e até cumprindo, e as referências, de fato, do Novo Testamento à inspiração do Antigo. É muito interessante essa sessão, onde a gente vai ver a conexão entre, principalmente, profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, e no final fecha aqui com a seguinte pergunta: confirmação ou conciliação, né? É lembrada aqui a questão dos guias cegos e dos falsos profetas. Então Jesus aqui ele vai ser lembrado como aquele que cumpriu a palavra. Então eu espero que você tenha sido edificado, que você possa ser abençoado por essa obra. Você também pode adquirir ela no link que eu vou colocar aqui para você. E é muito interessante, você ouve tudo e reter o que é bom. Não deixe de estudar a palavra. Procure também uma boa enciclopédia bíblica com definições teológicas que vão te ajudar a compreender livros como esse. Ok? Eu vou estar apresentando esse e outros materiais e se prepare que vem muita coisa boa por aí. Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Ouve tudo e retenha o que é bom.